Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre treinamentos. O treinamento que eu estive fazendo aí durante 6 meses, me preparando para as expedições que estão vindo aí no próximo mês, né? O Aconcagua e o Cerro Plata. Bom, para explicar um pouquinho como foi meu treinamento durante esses 6 meses para essas expedições em alta montanha, eu vou separar em duas partes. A parte outdoor, né, que são as montanhas que eu fiz, as travessias, e a parte não é um indoor, mas como se fosse, né, a corrida de rua, o yoga, a escalada e agora mais recentemente a academia. Então vou começar falando um pouquinho sobre a parte indoor, né, começando pela corrida de rua. Eu nunca havia corrido assim para valer mesmo na minha vida e comecei há uns 6 meses atrás, quando surgiu a oportunidade de estar fazendo essas expedições. Então, o primeiro mês, basicamente, foi um mês de adaptação, né, onde eu corria ah, focado no tempo. Então eu tinha um objetivo de correr 40 minutos, não importava o meu ritmo, não importava a quilometragem. Então nesses 40 minutos eu comecei a correr, corria 7, 8 quilômetros, e o meu corpo começou a se adaptar a esse exercício, né? Depois, no segundo, a partir do segundo mês, foi quando eu comecei a correr, ah, vamos dizer assim, modalidades diferentes da corrida em diferentes dias da semana, né? Então eu corria 3 vezes na semana, né? O primeiro dia eu fazia tiros de 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? E fazia alguns tiros nessa quilometragem. Então era um treinamento muito mais de aumento do VO2 máximo, né? Para você ganhar resistência cardiorrespiratória mesmo, você aumentar, conseguir chegar nos batimentos cardíacos próximo ao máximo, ao seu máximo, né? No segundo dia eu corria mediano, por volta de 7, 8 quilômetros em um ritmo aproximadamente de 5 minutos, né, por quilômetro. E o terceiro dia era sempre um treino um pouco mais longo. No caso, no segundo e terceiro mês, eram de 10, 15 quilômetros, né? Aí depois do terceiro mês, quando começou a chegar ali o quarto, o quinto mês, eu alterei um pouco esse treino. Eu continuei com os tiros, né? Aumentei um pouco mais o número de tiros, né? E aí já o segundo treino, que era o treino mediano, eu já não corria mais 8, eu corria 10. E esses 10 eram um pouco mais rápido, a 4:40, a 4:45. E o terceiro dia, que era o longo, também aumentei um pouco a distância, né? Então, em vez de correr 10, 15 quilômetros no longo, eu corria, cheguei a correr 20 ou 25 quilômetros, né? E aí foi quando eu resolvi fazer um check-up do coração. A médica me pediu um exame chamado ergospirometria, que é aquele exame onde a gente corre na esteira com uma máscara na boca, onde então tem a quantificação não só dos seus batimentos cardíacos, mas também do volume, né, de ar que você inala, né, nesse teste. E foi um teste muito interessante, porque a partir desse momento eu consegui controlar as minhas corridas através do meu batimento cardíaco. Então eu tenho um relógio que faz a quantificação dos meus batimentos cardíacos, e eu percebi, conforme você vai correndo, você vai conhecendo mais o seu corpo, né? Eu percebi que para corridas longas, acima de 25, 30 quilômetros, eu tinha que começar com batimento cardíaco X, no meu caso 140 batimentos cardíacos por minuto, e lá no final, quando eu estivesse
quase chegando nos 30, 40 até 50 quilômetros, o batimento ele subia ali para 160, 170, que era normal. E eu conseguia fazer então longas distâncias. A mesma coisa para corrida um pouco mais rápida, de até 10 quilômetros. A minha faixa sempre foi de 165 a 170, 175 batimentos cardíacos por minuto. E os tiros, então os tiros eu passava de 175, chegava quase ao meu máximo, que é 180 batimentos cardíacos por minuto, né? E eu fiquei muito feliz com os resultados desse teste, que me ajudaram bastante. Então, a partir desse teste, foi uma nova etapa no meu treinamento de corrida. Então, os tiros, eu consegui controlar melhor a minha velocidade e consegui resultados melhores, né? E tanto que eu achava que a corrida você não podia respirar pela boca. E o médico me falou, não, Pedro, está totalmente ao contrário, você pode respirar sim pela boca, porque as narinas, elas conseguem, você consegue respirar um certo volume de ar, né? E a boca consegue um volume muito maior, então tem que ter essa compensação, né? Então, a mesma coisa foi no segundo treino, onde eu corria mais ou menos 10 km, 12 km. Eu conseguia correr um pouco mais rápido, a 4:30 mais ou menos. E os meus, mas o que realmente me ajudou bastante foi nos longos. Eu chegava a correr 20, 25 km antes desse teste. Depois do teste eu consegui correr 30, 35 e cheguei a correr 49 km. Hoje, que foi meu último longo, eu corri 30 km. Então, o teste assim, me ajudou bastante a conhecer mais sobre o meu corpo, sobre essa questão dos batimentos cardíacos, sobre o que é VO2 máximo, sobre limiares, né, de respiração. Então, foi uma coisa bem importante. Então, a corrida foi basicamente isso. Eu acho que eu consegui evoluir bastante. É claro que eu acho que até exagerei um pouco na questão da corrida, senti algumas dores lombar há um tempo atrás e fui no médico e era apenas uma inflamação, mas assim, tem que se tomar muito cuidado com o overtraining, né, com o descanso do corpo. Essa é uma coisa que eu fiz errado, eu assumo, eu não procurei um profissional especializado para fazer o meu treinamento, eu apenas comecei a treinar lendo artigos na internet e montando os meus próprios treinos, mas hoje com certeza para as próximas expedições eu pretendo consultar um profissional, porque eu acho que a minha performance e provavelmente a de vocês também vai ser muito melhor com o acompanhamento de alguém especializado, né? Bom, a corrida foi isso, o yoga foi algo que sempre esteve na minha vida, né? E eu continuei com essa prática, então eu praticava 2 vezes na semana o yoga. E uma coisa interessante que as expedições em alta montanha, você tem sim uma questão física, mas uma coisa que é muito maior em alta montanha, pelo cenário onde você está inserido, é a questão psicológica, né? Se você está com o seu psicológico bem trabalhado para viver viver naquele ambiente inóspito, né? Acima de 5, 6 mil metros de altitude, vivendo situações que você não vive aqui, né? E o yoga me ajuda muito nisso, nessa questão psicológica, né? Fora os ganhos físicos também, né? Mas o yoga em si é uma arte que foca na mente, que foca no psicológico, que foca no espiritual. É uma coisa que me ajudou muito, e junto com o yoga é alguma coisa que eu estou voltando a fazer e que tem me ajudado muito, principalmente nessa parte final, quando a gente fica um pouco mais ansioso com a expedição chegando, é a meditação. A meditação é algo importantíssimo para mim, onde eu consigo controlar a minha respiração, que é algo que vai ser bem solicitado, que é bem solicitado em expedições de alta montanha.
E então estou aprendendo um pouco ainda sobre isso. A escalada, eu escalava em academia aqui em São Paulo. Eu fazia isso 2 vezes na semana também, no começo, nos primeiros 3 meses. E depois eu praticamente não fiz mais a escalada. Eu acho que esse foi um erro meu, porque a escalada te deixa mais próximo ao ambiente da montanha, mas eu saí da escalada e fui para academia, né? Então, na academia eu comecei também, como fazia alguns anos que eu não frequentava academia, eu comecei com um treino normal, né? Com 12 repetições, carga bem leve, para o corpo, né, se adaptar novamente àqueles esforços. E depois de um mês e meio, aí sim eu comecei o meu treino na academia, focado para as expedições e para a corrida, né? Então hoje, por exemplo, eu vou 3 vezes na academia, e quando eu vou eu trabalho todos os músculos do corpo e faço séries de 20 repetições, né? Que são séries com uma carga bem baixa de peso, mas que tende a trabalhar bastante a resistência, a fadiga do músculo, né? Que é algo que é solicitado na corrida, na escalada e no trekking em alta montanha, né? Então, esses são basicamente as atividades que eu fiz durante esses 6 meses. Então, corrida, escalada, yoga, junto com a meditação e a academia, né? Bom, eu sinto que o meu condicionamento físico melhorou 100%, né? Também a minha capacidade de cardiovascular, eu consegui trabalhar muito, né? E é algo que é solicitado quando você está em alta montanha. E agora, esse último mês, um pouco menos de um mês, né, antes de chegar às expedições, praticamente eu estou zerado dos treinos, né? Agora eu vou deixar o corpo descansar bastante, praticar bastante mais yoga, meditação e fazer umas corridas intervalares aí de no máximo 10 quilômetros para manter a forma, né? Então acho que de atividades indoor, né, essas foram as que eu pratiquei. Então desde que eu escolhi fazer essas expedições, né, que elas surgiram essas oportunidades, eu fiz algumas travessias em montanhas, né, que com certeza é a melhor atividade que você pode fazer se você tem interesse em ir para alta montanha, né? É aquilo, se você quer ir para alta montanha e não tem um acesso tão fácil como a gente aqui no Brasil, treina nas montanhas aqui, né? Então aqui tem muitas montanhas e você pode fazê-las de maneiras diferentes. Então a primeira travessia que eu fiz foi a travessia da Serra Fina. Fui eu e o meu amigo Matheus, que vai estar comigo na expedição do Cerro Plata. E a gente fez em 4 dias, 3 noites, com bastante peso. Então a gente treinou mais a resistência do corpo mesmo quanto ao peso, né, nos ombros, nas costas. E foi uma travessia fantástica, um local muito bonito, né, um local que eu me apaixonei e que eu tenho ido algumas vezes, que eu fui algumas vezes esse ano, né. Quando eu estava fazendo essa travessia, eu falei, eu acho que eu vou fazer essa travessia novamente, só que de uma maneira diferente. E foi isso que eu fiz com o pessoal de Minas, né, o Juninho, o Rafael, toda a galera lá. A gente fez a travessia da Serra Fina em 14 horas. Então a gente foi bem leve e foi uma travessia bem pesada, né? Mas assim, foi muito boa também para você
para você conseguir viver o que é uma resistência mesmo, né? Porque são 33 quilômetros e aproximadamente 6.000 metros de altimetria acumulada, então é algo que te solicita fisicamente muito e psicologicamente também, né? São coisas que vão ocorrer quando você estiver em alta montanha. A terceira travessia que eu fiz foi com o PH, que vai comigo para o Aconcagua. A gente fez a travessia Marins Itaguaré em 7 horas, né? A gente também foi bem leve e foi uma travessia muito bonita, é uma travessia um pouco mais curta que a travessia da Serra Fina, mas que tem lances mais técnicos e tal. Tem bastante escalaminhadas e é uma travessia muito bonita. E foi também muito legal fazer uma travessia com o PH, né? A gente se conheceu na montanha. E bom, a quarta travessia que eu fiz foi com o Diego Grou, um amigo meu de Maringá. A gente fez a travessia na Serra do Ibitiraquiri. Então a gente ficou lá 3 dias, 2 noites. A gente fez, eu acho que 8 cumes, se eu não me engano. E foi uma travessia bem forte, né? Eu acho que quem já foi para a Serra do Ibitiraquiri sabe que não é uma serra fácil. A gente fez os cumes Siririca, depois a gente foi para o Luar, a gente foi para o Luar, depois para o Tucum, para o Camapuã, Cerro Verde, Itapiroca, Pico do Paraná e depois fomos para a Fazenda do Dilson. Foi uma travessia assim que solicitou muito, porque a gente caminhou muito tempo, né? E a gente estava pesado, porque a gente estava levando barraca, equipamentos de cozinha e etc, tudo que precisa para uma travessia, né? E como a gente pegou muita umidade, bastante chuva, mata bastante fechada, então eu acho que não solicitou a gente apenas na questão física, mas na questão psicológica, na questão mental, de você se concentrar naquilo que você está fazendo, se concentrar na trilha, né? Então foi muito legal mesmo. E a última travessia que eu fiz, que assim, eu acho que foi de longe a mais louca que eu fiz durante esse ano, foi a travessia Transmantiqueira, onde eu percorri aí praticamente 90 quilômetros foram 40 horas caminhadas, foram 3 dias, né? Eu fiz a Serra Fina, depois fui até o Parque Itatiaia, fiz a travessia Rui Braga, passando pelo Couto e pelas Prateleiras. Foi uma travessia assim que eu me conheci muito mais. Eu acho que esse foi a principal coisa que eu levo dessa travessia, além da extensão, né? E foi muito rápido, né? Eu estava muito leve, estava solo, né? Então não estava levando barraca, então tive que fazer um abrigo improvisado, né? Então teve toda uma questão física muito forte, mas muito forte mesmo, principalmente no primeiro dia, e uma questão psicológica de você estar solo, de você estar tendo que bivacar no meio da mata, com tudo molhado, etc. Quem já foi para Serra Fina, quem já fez Transmantiqueira sabe do que eu estou falando. E eu fui numa época onde estava chovendo, né? Que foi agora no final da temporada, em novembro. Então me ajudou bastante assim, essa última travessia. Então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que as principais dicas, né? Se você quer ir para alta montanha, procure primeiro um profissional, né? Que possa montar um treino correto para você, né?
não force muito nos treinos, que é uma coisa que eu acho que eu não respeitei muito. Respeite seu corpo, dê tempo para ele descansar, não se cobre tanto com tempos e com distâncias. São coisas que nada disso vai importar na montanha, né? Você na montanha, vamos dizer que 30, 40% seja físico, o resto é psicológico. Então você tem que estar bem com o seu corpo, você tem que estar bem com você mesmo, né? E eu acho que a dica principal, vá para a montanha, né? Não fique só fazendo coisas indoor ou correndo na rua. Viva a montanha, né? Porque você também vai se acostumando a esse ambiente, né? Diferente, né? Você se adapta muito mais fácil em alta montanha quando você faz outras montanhas aqui, né? Eu acho que é isso, galera. Quem tiver dúvida sobre treino, eu tenho tudo que eu pesquisei, tenho todos os meus treinos gravados em uma planilha que eu estou controlando aqui. E quem tiver interesse nesse assunto, a gente pode discutir. É isso aí. Namastê.